Às vezes tem algo que nós estamos passando, e às vezes tem algo que nós ainda vamos passar, e Deus, na sua imensa sabedoria, Ele nos prepara, Ele nos dá a ferramenta, nos dá a estrutura e capacidade, para que nós não venhamos passar por aquela situação e perecermos diante daquela tempestade, daquele problema. E nós vamos estudar falando sobre o sonho de Faraó. Você já deve ter ouvido falar, se você não ouviu, eu vou comentar um pouquinho aqui sobre o sonho de Faraó. Na verdade, foi 2 sonhos que ele teve. Teve o sonho que ele via 7 vacas gordas subirem do Nilo, e depois vinha 7 vacas magras e comiam essas vacas gordas. E ele também sonhou com 7 espigas bonitas, gordas, e depois vinha 7 espigas magras, queimadas, diz a Bíblia, e comiam essas 7 espigas gordas. E ele ficou pensando o que seria isso. Ninguém conseguiu dar a interpretação, até que chamam José, é o José do Egito, que está na prisão, para interpretar esse sonho. Quando José chega diante de Faraó, Faraó conta o sonho para José. Aqui inicia a nossa mensagem em Gênesis capítulo 41, versículo 25. Então diz assim: então disse José a Faraó: o sonho de Faraó é um só, e o que Deus há de fazer, notificou-o a Faraó. Então, primeira coisa aqui, vamos pegar esse ponto aqui. Como eu disse, Deus ele sempre vai nos alertar, Ele vai nos notificar. Lá na carta aos Hebreus capítulo 1, fala que havendo Deus falado de muitas maneiras e de muitas formas, ultimamente Ele falou pelo Filho, ou seja, pela palavra, por Jesus. Só que Deus pode falar através de um sonho? Sim ou não? Deus pode falar através de um sonho. Deus pode nos dar uma visão? Pode. A visão é aquele sonho acordado, que você está ali. Deus pode nos despertar a respeito de algo que começa a ficar no nosso coração. A pessoa começa a pensar naquilo, parece que alguma coisa incomodou ela a respeito daquela questão, e isso é Deus fazendo com que nós venhamos saber o que Ele há de fazer, ou nos preparando, nos despertando para tomar uma atitude. Aqui Faraó era uma autoridade, claro, não conhecia o Senhor, precisou do José com o Espírito de Deus para interpretar este sonho. E eu sempre aconselho os irmãos, teve um sonho, hoje nós temos o Espírito Santo, amém? Ore a Deus. Tem horas que às vezes sonhamos umas bobagens, né? Fruto da cabeça mesmo, mas tem coisas que a pessoa sente que é um alerta de Deus. O Espírito Santo que habita nela está orientando, e você deve se atentar para isso. Então José falou: olha, o sonho, os 2 sonhos é um significado só, e Deus está notificando, Deus está mostrando para você, Faraó, o que Ele vai fazer. Então se prepare. Vamos ver aqui, versículo 26. As 7 vacas formosas são 7 anos, e as 7 espigas formosas também são 7 anos, o sonho é um só. E as 7 vacas magras e feias à vista, que subiam depois delas, são 7 anos, como as 7 espigas miúdas e queimadas do vento oriental, serão 7 anos de fome. Esta é a palavra que tenho dito a Faraó. O que Deus há de fazer, mostrou a Faraó. E eis que vem 7 anos, e haverá grande fartura em toda a terra do Egito, e depois deles levantar-se-ão 7 anos de fome, e toda aquela fartura será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra, e não será conhecida a abundância na terra, por causa daquela fome que haverá depois, porquanto será gravíssima.
E o sonho foi duplicado 2 vezes a Faraó, porque essa coisa é determinada de Deus, e Deus se apressa a fazê-la. Então José começa aqui já dá o vislumbre para o faraó. Olha, faraó, né? O sonho é assim: essas 7 vacas formosas, 7 espigas formosas, são 7 anos de fartura. E Deus queria mostrar para eles que haveria um tempo de fartura, mas depois haveria um tempo de fome. E por que Deus estava mostrando? Porque tem muitas pessoas que não sabem viver no tempo de fartura. Quando o negócio está dando certo, está dando aquela fartura, começa a esbanjar, começa a não ter uma administração, não poupa, gasta desregradamente, e depois, no momento de dificuldade, a pessoa fica na pior. Então ele estava falando: olha, Deus se apressa em fazer isso, Deus mostrou 2 vezes, mas era para quê? Tudo isso que Deus estava mostrando, para que eles se preparassem. Irmãos, Deus desperta a cada um de nós, para que nós venhamos nos preparar. Às vezes a pessoa passa o ano todo, aí ela fala: pastor, não tive oportunidade, não ganhei dinheiro, as coisas foi difícil. Se você olhar, não foi. Saiu às vezes uma causa na justiça, a pessoa vendeu a casa, vendeu o carro, saiu uma bênção, mas a pessoa não soube lidar, não soube administrar, e às vezes escapou tudo pelas mãos. Então fique atento àquilo que o Senhor está mostrando para você e está insistindo. Você vem na igreja, o pastor prega, você vai ouvir uma pregação na internet, fala o mesmo assunto, você às vezes até sonhou com algo, aquilo ali está insistindo, sabe, fica batendo ali, e você fala de novo a mesma coisa. O pastor até foi ler a Bíblia e caiu no mesmo lugar. Será que é Deus te despertando para algo, querendo te mostrar? E às vezes nós estamos tão desapercebidos que a gente fala: acho que não tem nada a ver. Não, ore mais a respeito dessa questão, que Deus está te incomodando. Amém? Se realmente é do Senhor, o Espírito Santo, ele vai testificar no seu coração, porque pode ser também, a gente somos enganados às vezes pela emoção. A Bíblia fala que o coração é enganoso. Pastor, o senhor está falando aí que Deus avisa, a gente fica pensando, eu estou dormindo pensando em trocar de celular, vi um celular novo aí e tudo. Cuidado, não estou falando desse sentimento da empolgação, de você às vezes querer tanto e estar sonhando já loucamente. Falando de algo espiritual, que você sente ali que realmente é a hora, é o momento oportuno a qual você não pode desperdiçar. Então José dá para ele o entendimento, fala: olha, Deus tem pressa, é um negócio que vai acontecer rápido. Volta aí comigo no texto, versículo 33, ele começa a dar algumas lições aqui de administração, e ele fala assim: portanto, Faraó, se proveja agora de um varão inteligente e sábio, e o ponha sobre a terra do Egito. Faça isso, Faraó, e ponha governadores sobre a terra, e tome a 5ª parte da terra do Egito, nos 7 anos de fartura, e ajuntem toda a comida desses bons anos que vem, e amontoem trigo debaixo das mãos de Faraó, para mantimento nas cidades, e o guardem. Assim será o mantimento para provimento da terra, para os 7 anos de fome que haverá na terra do Egito, para que a terra não pereça de fome. E essa palavra foi boa aos olhos de Faraó e aos olhos de todos os seus servos. Então José, já entendendo a mensagem de Deus, passando para Faraó, ele já dá o alerta. Se Deus está te mostrando, Faraó, que vai ter 7 anos de fartura, 7 anos de fome, o que você tem que fazer? Se provenha logo de um homem sábio, inteligente, o qual o Senhor ponha para governar, para cuidar, administrar. Já que vai ter esse tempo difícil,
coloque uma pessoa para cuidar, só que não pode ser qualquer um. Coloca um varão sábio, ele falou, e o que mais? E inteligente. Cuidado com quem você deixa as suas coisas. Ah, pastor, eu tenho uma casa lá na cidade tal, deixei alguém cuidando. Cuidado com quem você deixa, que tem pessoas que às vezes não sabem cuidar do que não é dela. Então José está falando, você tem que colocar, não é qualquer pessoa não, coloca alguém inteligente, alguém com sabedoria, para administrar isso daí. Então você veja muito bem quem cuida das suas coisas. Até se você vai deixar um filho com alguém, pastor, eu vou deixar passar uns dias lá com fulano, com ciclano, olhe muito bem, aquilo que pertence a você, quando você deixa com alguém, pode ser que às vezes pode perder tudo. Consegue entender a gravidade, sim ou não? Não estou falando que você não deve confiar em ninguém, eu estou falando que você precisa analisar. O ser humano às vezes não cuida, sabe? Aí deixa lá, não pastor, deixei alguém lá olhando, tá bom. Verifique, olhe se realmente está fazendo conforme deve ser feito. Então ele falou, tem que ter alguém inteligente, coloca governadores. Nesse tempo de fartura, vai ter que poupar. A quinta parte, vocês vão poupar, nós vamos guardar para nos preparar para esses 7 anos que vai ter de dificuldade. E quem sabe, às vezes é até uma resposta de Deus para você, que fala, pastor, não sei o que eu ia fazer com o dinheiro, o que eu vou fazer, eu estava pensando em comprar algo, e às vezes desnecessário. Às vezes é melhor você poupar, guardar, coloca lá certinho, sei lá, se vai colocar lá na conta poupança, não sei, mas às vezes, irmãos, é necessário que nós venhamos poupar e nós não poupamos. O ser humano tem dificuldade em guardar. Se tem, ele quer gastar tudo. Quanto não gasta tudo, parece que não está feliz. Porque má administração. Então o faraó não podia ter alguém que seria um mau administrador. Tinha que ser alguém que soubesse. E isso é uma lição para nós. Saiba administrar o que você tem, o que Deus tem colocado nas suas mãos. Se você somar durante o ano todo o que vem na sua mão, às vezes você vai ficar, meu Deus, não sabia que passava tanta coisa assim na minha mão, mas só está passando, porque não sabe poupar. Então saiba. Aí quando José falou isso, versículo seguinte, 38. Então disse Faraó aos seus servos, acharíamos um varão como este, em quem haja o Espírito de quem? O Espírito de Deus? Quando José deu o conselho, ele olhou para o pessoal e falou, gente, a gente vai achar um cidadão tão sábio como esse daqui, um varão igual esse, em que tem o Espírito de Deus? Tem coisa grande que às vezes não veio na nossa mão, porque às vezes a gente não deixa o Espírito de Deus nos guiar. José, quando estava como escravo, não deixou de ser de Deus. E tem gente que não sabe, quando está numa posição de dificuldade, se manter de Deus. É o temperamento que muda, começa a estressar com tudo, com o mundo, com a família. José passou na prisão sendo homem de Deus. Era o Espírito de Deus que estava na vida dele, que fazia com que ele fizesse a diferença onde ele estava. Seja como escravo na casa de Potifar, na prisão, ou como governador, ele sabia se portar. Como é bom alguém que tem o Espírito de Deus, irmãos, porque quando dá um cargo para ela, não sobe para a cabeça. Alguém já disse, quer conhecer alguém? Dá autoridade para essa pessoa, dá um cargo para ela e você vai conhecer quem realmente é aquela pessoa. Começa às vezes a humilhar as outras, prepotente, arrogante. Você conhece pessoas assim? Sobe para a cabeça. José não, ele tinha o Espírito de Deus, e Faraó foi muito inteligente, que ele falou, olha aqui, nós estamos diante de um homem que tem o Espírito de Deus, quem melhor para cuidar disso, a não ser José? Naquela mesma hora ele colocou lá um anel na mão de José, mandou sair por todo o Egito, todo mundo lá, adorando lá, sabendo que ele falou, depois de mim, você manda em tudo aqui, só até o meu trono, aí você não tem autoridade, mas depois,
em tudo você manda. Faraó não foi estúpido de deixar as coisas para depois. Se você está vendo a oportunidade na sua frente, para que você vai deixar para fazer depois? Esse é o nosso erro. Deus quer nos dar grandes oportunidades. Deus estava alertando Faraó, ainda que ele não tinha o Espírito de Deus, mas usou alguém, e ele foi sábio, falou: então rapaz, é você mesmo que vai cuidar aqui. Quantas das vezes Deus envia um bom funcionário, a pessoa está orando: ô Deus, envia alguém para me ajudar, vou pegar um serviço, pastor, é grande, não dou conta sozinho. E às vezes aparece alguém, e às vezes a pessoa perde, deixa para depois, aí quando vai ver não dá conta do serviço, ninguém consegue fazer grandes coisas sozinhos também. Não era só o José aqui, tinha outros governantes também, ele era o chefe, mas tinha outros. Então preste bastante atenção para não perder as oportunidades. O que Deus colocar diante de você, toma posse, aproveite a oportunidade. Faraó não foi estúpido, ele falou: peraí, olha aqui, quem mais eu poderia escolher? É você mesmo. E colocou José para administrar. Aí vai comigo no versículo 46. No 46 eu quero destacar um ponto aqui, 46 e 47. E José era da idade de 30 anos, quando esteve diante da face de Faraó, rei do Egito. E saiu José da face de Faraó, e passou por toda a terra do Egito. E a terra produziu, nos 7 anos de fartura, a mãos cheias. Qual era a idade de José? Quando ele se tornou governador? 30 anos. Nunca é tarde e nunca é cedo demais. Quando a oportunidade vem, é a hora certa. Alguns falam: ah, pastor, mas se eu tivesse feito mais cedo, eu já perdi muita oportunidade. Então não perca mais, amém? Agora é a hora, o tempo é agora, o momento oportuno está batendo na sua porta. Vai lá e toma a decisão logo. Se você tem que se inscrever, amanhã mesmo, vai lá e procura lá o curso, vai lá, veja certinho, se informe, dê o primeiro passo, as coisas vão acontecer. Se o José tivesse pensado: se os meus irmãos não tivessem me vendido quando eu era jovem, olha o tanto de tempo que eu perdi sendo escravo, na prisão. Não, irmãos, você tem sido de Deus, pastor, eu tenho sido, e nessa minha caminhada com Deus, olha que já teve muita gente tentando me passar a perna, já sofri por causa de pessoas más, mas você continua sendo de Deus, continua, Deus honra, amém? Deus honra, e vai chegar um momento. Aí vem 7 anos, a Bíblia fala de fartura, de tudo mais. Nesse inteirinho, José se casa, tem 2 filhos, macho também. E aí vai comigo aí no versículo de número 53. Chegou o tempo dele se casar. Poderia destacar aqui, quem está aí solteiro achando que não vai casar nunca, 30 anos, depois ele se casou e teve filho, e glória a Deus por isso. Mas vamos aqui no 53. Então acabaram-se os 7 anos de fartura que havia na terra do Egito, e começaram a vir os 7 anos de fome, como José tinha dito. E havia fome em todas as terras, mas em toda a terra do Egito havia o quê? Havia pão. Irmãos, acabaram-se, a Bíblia fala, os anos de fartura, e começou a vir a dificuldade. O que nós estamos fazendo durante esse tempo de fartura? Quando Deus está te dando oportunidade, você tem tudo na mão ali para fazer. O que você e eu nós temos feito? Eles se prepararam, anos de fartura, de abundância, guardaram, mas para todos teve fartura. Foram 7 anos, para todo mundo teve fartura. Só que no Egito teve alguém que tinha o Espírito de Deus para entender o recado do Senhor e se preparar.
Por que que às vezes as pessoas olham e falam, olha, tem ramo ali que a pessoa trabalha, um evolui e dá certo, o outro no mesmo ramo não dá, e às vezes muito mais bem preparado, vamos dizer assim, ferramentas melhores se for olhar, equipe maior, condições maiores, só que a pessoa não evolui. Mas quem tem o Espírito de Deus vai continuar vencendo, amém? Então nós que temos o Espírito de Deus, temos que ficar atento. Deus vai nos alertar, vai nos avisar, e na hora que vir a dificuldade, nós vamos estar preparados. Será que Deus não está te dando um alerta? Faz tempo já, piscando ali, ó, e você fala, pastor, olha, eu estou incomodado com isso, só que não faz nada. Vamos ficar sensíveis à voz do Senhor, amém? Porque tudo que Deus faz, Ele vai nos alertar, vai nos preparar primeiro. Vai comigo lá no livro de Isaías 43, Isaías 43, versículo 19, fala assim, eis que farei, Deus falando, eis que farei uma coisa nova, e agora sairá a luz, porventura não a sabereis, eis que porei um caminho no deserto, e rios no ermo. Olha para você ver que interessante, Deus está falando com a nação, e Ele fala, olha, eis que farei uma coisa nova. Deus é tão bom que Ele não fez, Ele falou, eu farei, eu estou prestes a fazer uma coisa diferente. Eles estavam acostumados no ritmo, e Deus estava falando, olha, vai mudar as coisas, eu vou fazer uma coisa nova, diferente. Para quê? Para o povo já se preparar. Mas mesmo que haja mudança, não vai prejudicar quem é de Deus, amém? Mesmo que mude, se nós somos de Deus, Deus vai continuar nos honrando. Só que Deus está falando, eu vou fazer uma coisa nova. E geralmente quando vem algo novo, às vezes nós nos assustamos, porque nós estamos acostumados ali, quando aparece algo novo, alguns parece até que desesperam. Não desespera não, pode ser que mude alguma coisa no lugar onde você trabalha. Pastor, me colocaram aqui nesse outro setor, e agora? Deus vai te honrar do mesmo jeito. Você é de Deus, é homem ou mulher de Deus, só que Deus está alertando, quando acontecer, esteja preparado.